A gente vai começar a gravar de novo os cultos, aí eu vou ficar aqui em cima, mas é bem ruim. É melhor ficar embaixo, ficar mais perto de vocês. Mas, por causa da luz aqui, né? Enfim. Ahn, bom, hoje eu quero falar de um assunto. Na hora que Priscila também falou para mim, perguntando se dava para pregar hoje, né? Já de imediato foi assim, né? Bem claro. Tipo aquele arco-íris lá dos memes, tá ligado? Tipo, o assunto assim, ó, igreja. Então, o assunto de hoje é um dos que eu mais gosto de falar, que é igreja, falar sobre igreja. E eu estou inclinado a falar a respeito de igreja baseado no material do Avance, né, que o Saulinho já escreveu e tal. E era isso que eu estava pretendendo fazer, né, até hoje à tarde, no momento que eu sentei para preparar a palavra. E aí me veio um outro texto que aparentemente não tinha nada a ver com o que eu queria falar. Mas, no fim das contas, eu entendi o que o Espírito Santo queria falar através disso, né? E vai fazer sentido à medida que a gente for lendo. Então, o texto principal que a gente vai usar como base aí é o texto de Daniel, capítulo 2, quem quiser abrir, do 30 ao 45. Vai ter outros textos também que eu vou mencionar aqui no meio, mas vão ser trechos mais curtos que eu vou só mencionar. Não necessariamente vocês precisam ir buscar, mas esse de Daniel, se vocês quiserem, pode deixar aí aberto. Daniel 2, do 30 ao 45. Inclusive, também, fiquei muito feliz quando me veio esse texto para pregar hoje, porque o livro de Daniel, para mim, é um dos mais incríveis da Bíblia, é um dos meus preferidos, porque ele é um livro do Antigo Testamento que tem toda aquela simbologia, aquela coisa gigantesca que a gente encontra no Apocalipse, né? A gente vê aquelas coisas do final dos tempos e tudo mais. Eu sempre fui maravilhado com todos esses assuntos de Apocalipse, final dos tempos e tudo mais. Inclusive, foi esses assuntos que me fizeram me converter lá no início, em 2013, por aí. E falar do livro de Daniel, para mim, sempre é maravilhoso por isso, né? Eu lembro de tudo isso e tal. Mas não só por isso, Daniel é um exemplo de servo do Senhor, um exemplo dos primeiros patriarcas e profetas ali, pois em um período de grande turbulência lá de Israel, onde todos os hebreus estavam foram escravizados ali pela Babilônia, né, Nabucodonosor e tal, todo aquele clima de terror ali, naquele momento, mas ele se manteve sempre muito firme, sempre foi um cara de opinião forte, por assim dizer, pois mediante a qualquer outro tipo de imposição pelo governo lá do Nabucodonosor e tal, ele nunca baixava a cabeça, ele encontrava um jeitinho de não ferir a fé dele no Senhor. E ele sempre foi essa demonstração dele de firmeza, de não se rebaixar ao que o mundo estava impondo ali naquela situação. Um grande exemplo de como a gente tem que se portar, principalmente nos dias de hoje. E não só por isso também, no capítulo 9, que eu acho que é o mais impactante para mim, do livro de Daniel, você vai ver que ele estava lá no começo do capítulo, joelhos em prantos, chorando e clamando pelo um povo, estava distante do Senhor, estava pedindo misericórdia ao Senhor, estava lá orando todos os dias. Naquela mesma hora ele se ajoelhava e se voltava em direção a Jerusalém, começava a orar. E naquele texto veio o anjo do Senhor e disse: Daniel, suas orações foram ouvidas, você é muito amado. E essa frase sempre me impactou muito, né? Do quão modelo esse cara era para mim, assim, dos profetas, entre todos esses outros homens da Bíblia. De um cara regrado, disciplinado. Todos os dias ele dava lá o seu tempo, a sua vida, o seu espírito estava conectado a Deus. E isso sempre me impressionou, pois o cara que chegou nesse nível, foi a ele que foi revelado tanta coisa, como a gente vê no capítulo 10, 11, 12, por exemplo. A gente vê Jesus como o anjo do Senhor, né, o Filho do Homem, dando a ele várias visões e do fim, e várias outras coisas grandiosas que ele vivenciou ali. Existe até
uma teoria de um estudioso, um teólogo que eu acompanho. E, bom, quem for conhecer, quem for ler o livro de Daniel vai entender que primeiro veio a Babilônia, depois veio outros reinos que tomaram a Babilônia em sequência. Não vou me estender sobre esse assunto, que não é o assunto central da pregação, mas historicamente várias revoluções ali, várias tomadas de poder foram acontecendo. E em todas elas, por mais que ele ainda fosse sempre um cativo ali, um refém daquelas situações, ele sempre estava chegando ao poder, sempre chegava de alguma forma ao rei novo que entrava, né, que tomava o local, chegava e trazia Daniel junto, porque Daniel tinha algo diferente nele, tinha uma aura especial, algo que chamava atenção, e nada mais era do que o Senhor, o Espírito Santo, que estava ali enchendo ele, e no final das contas ele sempre se sobressaía, e a teoria diz o seguinte, que na verdade os reis magos, que não são 3, né, a Bíblia não fala que é 3, a gente sempre fala que é 3, mas não é 3. Os reis magos, na verdade, também não são reis. Se a gente for ver o texto, eis que uns magos do Oriente. Então, ninguém sabe a quantidade. A gente tende a levar para 3 por causa do ouro, incenso e mirra, mas não necessariamente era 3. Enfim. E essa ideia de alguns magos que não eram judeus atravessarem terras e mais terras a quilômetros, e era uma caravana gigantesca, inclusive, não era só 3 pessoas, por causa de uma visão de uma estrela. Segundo esse teólogo, né, Chuck Missler, ele, ao estudar toda a história de Daniel, ele entende que, por Daniel ter sido colocado como o mago-chefe lá dos reinos, ele possivelmente treinou uma equipe, sabe? Ele foi passando aquela informação de que viria um Messias, que viria um Salvador, que eles ficassem atentos até que chegou o momento da vinda do Messias. Então, essa é uma curiosidade aí. Quem quiser buscar mais informações depois, fica à vontade. Mas vamos lá. Eu queria falar sobre igreja, mas me veio Daniel capítulo 2. E eu vou ler o capítulo primeiro, depois a gente vai comentando alguns versículos. Porque quando eu fui estudar sobre igreja, aí sempre vem aquele termo, corpo de Cristo, que é o que a gente vai falar muito aqui. Ok, só que nesse capítulo aqui a gente tem um texto que fala sobre uma visão, um sonho que Nabucodonosor teve. Teve toda uma situação ali de buscar alguém que traduzisse aquele sonho que ele teve. Se baseava em uma estátua, a gente vai ler aqui. E aí me veio esse estalo, né? Que esse era o corpo do qual a gente não deve pertencer. E eu vou explicar para vocês agora. Vamos começar lendo aí, do 30 ao 45. O seguinte: quanto a mim, este mistério que me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente, o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Essa que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá.
Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro, parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino forte e, por outro, será frágil. O reino será forte, né? E o outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Amém? Então, nessa situação, a gente viu aí que Daniel foi convocado perante ao rei Nabucodonosor, que havia procurado, dentre vários outros magos, astrólogos, enfim, nenhum deles conseguiu revelar para ele qual que era o real significado do sonho, até que veio Daniel e não só interpretou o sonho, mas antes mesmo do próprio Nabucodonosor contar o que aconteceu, ele já chegou, falou o sonho e falou a interpretação. E isso foi para ele um sinal de que Daniel havia de ser realmente um homem sábio, diferente daqueles outros que ele tinha chamado anteriormente. E aí está o contexto desse texto aí. E aí, quando eu estava tentando, né, fazer a ligação das coisas, o Espírito Santo foi me revelando, né, sobre o que isso significava para esse contexto do que eu queria falar sobre a igreja. E o sonho revela essa imagem de um corpo. Esse corpo que foi visto por Nabucodonosor no sonho, tinha uma cabeça de ouro, tronco e braços de prata, né? A parte de baixo das coxas e o abdômen ali de bronze, e as pernas de ferro com os pés de ferro misturado com barro. Então, essa imagem de um corpo fez completo sentido para mim, quando eu entendi o que Deus queria mostrar para mim, porque se tratava de um corpo que não era o que a gente deveria ser. Esse é o ponto. A igreja, diferente desse corpo que foi visto por Nabucodonosor, a igreja é um corpo vivo e orgânico. Deveria ser. A igreja não é feita de materiais pesados, metais pesados, duros e frios sem vida. A igreja, ela é feita de pessoas que têm carne e osso, pessoas que têm falhas, pessoas que têm toda uma condição instável, por assim dizer, seus altos e baixos. Quando a gente vê aquela imagem, ou pelo menos imagina essa imagem do sonho, de uma estátua toda pomposa, uma estátua construída para demonstrar alguma autoridade, a gente percebe que mesmo assim essa estátua ela era dividida entre camadas, né? Pois a cabeça era de ouro, o tronco e os braços eram de prata, e o restante era de bronze, ferro e ferro misturado com barro. E essas divisões eram muito nítidas, né? Porque são metais diferentes, então as cores são diferentes, existe uma divisão, vai ter aquela linha que divide essas coisas, né? Partes. Ou seja, tratava-se de um corpo sem nenhuma homogeneidade. Era um corpo completamente separado. E em contraponto à igreja de Cristo, que é um corpo, a igreja de Cristo não é um prédio, não se trata de algo físico, como a gente está aqui. Não são essas cadeiras, não é esse endereço, não é uma placa, não é a denominação, não é a CNPJ. A igreja de Cristo são pessoas. Então, sendo pessoas, não deveria se haver essas separações da forma como é vista no corpo de Nabucodonosor, vamos chamar assim, o corpo de Cristo versus o corpo de Nabucodonosor. Na verdade, não se tratava do corpo dele, era uma imagem que ele viu, mas enfim, só para entenderem. A igreja não é uma organização pomposa,
seja, ela não é um espaço feito por homens que quer demonstrar algum tipo de poder como aquele corpo que Nabucodonosor viu tinha. Como a gente vai ver mais à frente, aquilo se tratavam de reinos, né? Metais pesados, poderosos, que queriam demonstrar poder, demonstrar força, riqueza. Mas a Igreja de Cristo não é como aquela imagem que havia essas divisões. A Igreja de Cristo é formada por pessoas. A igreja não é nem sequer essa reunião que acontece aos sábados aqui. A igreja somos nós, são vocês. A igreja não se trata de um momento específico que a gente está reunido, porque na verdade a gente está reunido diariamente, 24 horas por dia. Estamos com o Espírito Santo. Então a gente está conectado, por mais que a gente não esteja presente. Existe algo que nos junta, mantém no mesmo lugar espiritual. Paulo fala algo parecido sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, que, pelo nome de vosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, dissensões, algumas traduções vão dizer partidos. Antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A igreja de Cristo, diferente daquela imagem do corpo que foi me mostrado nesse texto, que eu estou mostrando para vocês, ela é uma só coisa, uma só carne, como quando acontece o casamento, né? Vocês serão uma só carne a partir de agora. Então, o corpo de Cristo, ele é uma peça apenas, orgânica, viva, feita para frutificar. Então, baseado nisso, baseado no texto que eu acabei de ler, Paulo fala, né? Não haja entre vós divisões. A igreja de Cristo não nos permite, quando nós fazemos parte dela, não nos é permitido criar divisões, não nos é permitido fazer nenhum tipo de panelinha, como a gente gosta de chamar, não nos é permitido seguir a opinião de um e de outro e não a de Cristo, não nos é permitido fazer separação de algo que é um só, que foi formado por Jesus. Nós não temos licença nenhuma, nós não temos nenhum tipo de alvará, nenhum tipo de procuração que nos determine que a gente pode simplesmente se relacionar com pessoas específicas e outras não. Nós não temos essa liberdade. É imposto para nós, de certa forma, a partir do mandamento do Senhor Jesus, que nós nos relacionemos bem com todas as pessoas. Então, entre nós não deve haver divisões, como naquela imagem que Nabucodonosor viu. Aquela imagem, aquela estátua, aquele corpo visto, ele também era, além de metais diferentes, quando a gente vê a explicação de Daniel, a gente entende que ali se tratavam de reinos. Então a gente percebe que um corpo como aquele, ele é montado em cima de diferentes reis, ou seja, de diferentes lideranças, de diferentes formas de pensar, de visões diferentes. E o mais interessante lá no verso, entre o verso 39 e 43, é que vai dizer que nenhum deles atendia à cabeça. E a cabeça, no texto, é o próprio Nabucodonosor, que é o rei mais majestoso, que até o Daniel não mede esforços aqui em dizer o que ele realmente é em toda a sua glória daquele momento que Deus deixou ele ter. Mas, mesmo em toda essa glória, ele, em nenhum momento, seria o cabeça daquele corpo, por mais que ele estivesse na cabeça. As outras partes do corpo ali, que eram reinos, cada uma vivia por si. Nenhuma delas atendia à cabeça, que era o próprio Nabucodonosor, nesse caso. E eu entendi o seguinte, cara, que quando a gente não obedece ao nosso cabeça, que é Jesus, nós estamos nos tornando aquela imagem ali. Então, em algum momento, se eu e Rafael não obedecemos ao Senhor, relacionamos, não estamos em comunhão, sentados à mesa, compartilhando o pão, nós não nos perdoamos, se nós não estamos, enfim, vivendo essa vida cotidiana cristã, se a gente decide assim, não, ele lá e eu cá. O que a gente está de fato fazendo ele vai ser a cabeça de ouro, eu vou ser o corpo de prata. Irmão Elias vai ser a perna de ferro.
Então a gente acaba montando um corpo que se torna uma caricatura do que o corpo de Cristo na verdade é, pois não estamos nos voltando a atender os mandamentos da cabeça, assim como aquela imagem transmitia esse ensinamento. Não só o fato de não ouvirem, não atenderem à cabeça. Outra coisa era até pior do que isso. Essas outras partes daquele corpo visto por Nabucodonosor, elas eram reinos que vinham para tomar o anterior. Às vezes a gente não viu, dentro da igreja, pessoas querendo tomar o poder. Em outras igrejas também. Chega até nós, né? Sempre aquela coisa. Dividiu, a igreja dividiu. Os irmãos saíram e estão fazendo uma nova igreja. Denominação. Mas o fato é, a Bíblia fala, um reino dividido. O corpo de Cristo é diferente disso. Por mais que a gente viva num contexto em que existem denominações diferentes, aos irmãos da igreja Deus, presbiteriana, mas a gente está unido, e se todo mundo não entende isso, né? Que a gente está unido em um corpo só, a gente está unido em um corpo só. Porque não vai importar o prédio, não vai importar a placa, não vai importar os costumes. Quando a gente estiver reunido, se eu encontrar um irmão da presbiteriana ou da Assembleia, e os três juntos estiverem ali conversando, seremos igreja. Ponto. Essa é a mentalidade. A nossa igreja, a igreja de Cristo, ela não está aberta a revoluções. Ou seja, não nos é permitido como igreja assumirmos ou tomarmos decisões diferentes do que o nosso rei já tomou. Estou tendo uma linguagem aqui um pouco até meio exército. Porque, na verdade, a gente está dentro de um contexto em que a gente está debaixo de um reino, a gente é cidadão do reino eterno, a gente está num mundo que é eterno, né? Não é eterno, é eterno. Mas a gente está debaixo de ordem, cara. A gente não pensa assim. Ordens não é uma sugestão de Jesus para que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Não é uma sugestão, meus filhos, se vocês quiserem, amem uns aos outros como assim mesmo. Só se vocês quiserem mesmo, não precisa. Não. Pelo contrário. Nós temos obrigação completa de simplesmente amar uns aos outros. Isso independe do nosso coração, isso independe da nossa vontade, isso independe de muitas coisas, pois aquele que a gente chama de rei, simplesmente deu tudo por nós. A gente não tem outra escolha. Você aceitou a Jesus como Salvador, o que manda é a ordem dele, é o reino dele. A gente está aqui debaixo de ordem do rei dos reis. Então a igreja de Cristo ela não está aberta a opiniões não, de acordo com a palavra de Deus, que é o que a gente tem palpável, e com o Espírito Santo, que nos faz ter essa conexão não palpável e espiritual, a gente tem essa convicção pela fé de que Ele é o Rei, Ele é quem manda. A igreja de Jesus ela não é uma organização humanamente. Jesus, ela tem hierarquia. Ele é o cabeça. Diferente da de Nabucodonosor, que ninguém atendia a cabeça, na nossa, nós atendemos a cabeça. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nós atendemos a cabeça, que é Jesus. Você é uma pessoa que tem facilidade, ao contrário, né? Você tem dificuldade de ser submisso, eu tenho uma má notícia para você, porque, infelizmente, a igreja não é um lugar para pessoas insubmissas. Eu falo isso sendo também insubmisso, diariamente. Porque quantas vezes Deus não nos leva, e a gente sabe quando é Deus. Às vezes começa a se fazer, né? Tipo, não, isso é coisa da minha cabeça, não, vou fazer tapa o ouvido. Mas na verdade a gente sabe quando Deus quer que a gente faça uma coisa. O alerta celestial que tem dentro da gente ali, o negócio fica girando, e a gente simplesmente foge de uma situação ou de outra. Às vezes, tem aquele rapaz ali sentado na calçada, a gente sabe que é para ir falar com ele. Perguntar se ele está bem, perguntar se ele, ver se ele não quer uma palavra, se ele não quer uma ajuda financeira até. A gente olha para ele e diz, oxe,
Mas dentro da gente, aquele alerta está lá, ó, girando e tal. Então a gente acaba ignorando sempre o direcionamento, né, as ordens que o rei nos manda. Ora, se a gente está aqui hoje, nós aqui nos consideramos convertidos, então devo considerar que todos nós temos o Espírito Santo. Então é óbvio que nós vamos ter esses momentos, pois conectados ao Espírito Santo e conectados ao Senhor, constantemente ele vai nos constranger. Mas a gente é um coração tão duro, tão difícil, que a gente costuma sempre desobedecer. A gente vive em constante desobediência. Como se estourasse a guerra agora, mundial, aí a Terceira Guerra Mundial. Os aqui fossem convocados para ir lutar, porque o Brasil foi, sei lá, apoiar qualquer um do lado. E a gente fosse, simplesmente dissesse assim, não, eu não vou não. A minha família aqui, minha esposa, meu filho, não vou não. Pela lei, isso é simplesmente você está sendo um traidor da pátria, se você fizer isso. Então, se estourar a Terceira Guerra Mundial e se convocar a gente e a gente não for, a gente simplesmente é traidor da pátria, vamos ser presos, vamos sei lá o quê. Isso num contexto humano. A gente está falando de Brasil, né, de militar, Brasil, essas coisas que a gente vê fisicamente. O que dirá o espiritual? Porque a gente já foi convocado. A gente já foi convocado, a gente não está esperando uma convocação. Você já foi convocado pelo Senhor, você já recebeu dons, você já sabe o que tem que fazer. E mesmo que você não soubesse o que tem que fazer especificamente para você, o chamado pessoal seu, você sabe que, no geral, via de regra, o chamado macro para todos nós cristãos é ir de fazer discípulos por todas as nações, dando, pregando o evangelho e discipulando, etc. Isso aí você já sabe. Então, por que a gente está sendo insubmisso ainda? Por que a gente está sendo traidor da pátria celestial? Por que a gente não consegue fazer o que tem que ser feito? Então, mais uma vez, repito, se você tem problema com submissão ao Senhor, nesse caso, infelizmente a igreja não é esse lugar que você vai se sentir confortável. Tem uma notícia para você. Ou você muda e começa a ser obediente, ou, enfim, estará atraindo a pátria, vamos dizer assim. E, voltando ao texto aqui, no verso 44 ao 45, a gente vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos, como diz o texto, é lançada naquela imagem daquele corpo. Só uma pedra, que não era o material mais duro do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, nem o ferro, principalmente. Mas essa pedra, ela foi o suficiente para quebrar completamente, para destroçar, para evaporar com aquele negócio ali. Essa pedra é Jesus. Claro, se você não sabe, estou dizendo agora. A pedra angular é Cristo. Mesmo ela sendo feita de metais, né, a estátua, mas uma pedra foi suficiente para destruí-la. E é engraçado, interessante, que a pedra cai pés da estátua. E aquela estátua era de ferro misturado com barro, né? E aquela parte, segundo o texto, né, dos pés, era a parte mais frágil, porque ela não se misturava, o ferro não se mistura com barro, né? Então, ali, assim, via de regra, havia uma hierarquia de resistência ali na estátua. E os pés eram o que menos tinha resistência. Então a pedra caiu diretamente nos pés. E é engraçado isso, a destruição, ela veio pela parte mais frágil daquele corpo. E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte: o diabo vai usar as pessoas mais frágeis e mais inconstantes, atualmente falando, para se embrenhar no meio da igreja para destruí-la. As partes mais fragilizadas da igreja, as pessoas, ou até nós mesmos em certos pontos da nossa vida, maturidade ou imaturidade cristã, porque tem áreas da nossa vida que nós somos mais frágeis. Diferentes, mas, de certa forma, há uma fragilidade maior em alguns pontos do que outros. E é justamente nos pontos mais fracos que o diabo vai usar as pessoas
para destruir a igreja, para destruir esse corpo, para fazer o que Jesus fez com o corpo de Nabucodonosor. Mas essa fragilidade ali da estátua, ela existia justamente porque não havia homogeneidade naquela parte. O ferro não se misturava com o barro. Ou seja, a inconsistência desses pés foi suficiente para levar tudo fraco. Tudo se quebrou a partir daquele ponto. Mas, assim, eu falei de diabo porque o diabo é o nosso inimigo das nossas almas e tudo mais. Mas não é só ele que a gente tem que temer por causa das nossas inconstâncias, por causa das nossas fragilidades. O principal que o texto está trazendo aqui não é o diabo, inclusive. Aquele que quebra essa estátua, esse corpo falso, né? Essa do que é o corpo de Cristo, aquele que quebra isso e que destrói completamente é o próprio Jesus. Semana passada eu falei disso aqui. No Apocalipse capítulo 3, que eu trouxe, eu mostrei para vocês, que era a igreja de Sardes. E ele falava, e vejo que ainda tem um pequeno ponto em vocês que ainda está vivo. Então, tentem fortalecer o que está vivo ainda. E eis que eu venho como ladrão. Quem nós devemos temer não é ninguém além do próprio Senhor. Porque o diabo não faz nada que não seja permissão de Deus. O diabo é só mais um serviçal. Vemos lá no livro de Jó. Então, Jesus é quem destrói a estátua, que estava parodiando o reino que ele havia de estabelecer. É isso que a gente tem que ter medo. Eu tenho que ter medo ao imaginar que um dia eu vou morrer, ou ele vai voltar, não sei. Alguma das coisas vai acontecer, né? Mas uma coisa é fato, a Bíblia fala que está determinado ao ser humano morrer apenas uma vez para o juízo. Eu vou estar face a face com Jesus, e é Ele que eu tenho que ter medo, porque é Ele que vai me dizer se eu fui um servo bom e fiel, ou se Ele vai dizer, aparta-te de mim. Eu não conheço. O diabo é só mais uma peça desse teatro aí espiritual que vai acontecer. Mas Ele é o roteirista, Ele é o diretor. Ele é que vai estar frente a frente comigo. Então é Ele que a gente tem que temer, não é o diabo. O diabo, ele às vezes olha para a gente e diz, isso aí já está perdido, não vamos fazer nada não, vamos para outra aqui. Tem uma galera aqui que tem mais um pouquinho de insistência, isso aqui já está encaminhado. Quando eu falo de exército, é isso, cara. A gente acha que os demônios são uns bichinhos aí que ficam fazendo peripécia, brincando com a galera, puxando a galera pelo pé quando está dormindo, ou sei lá o que, assustando. Não, cara. Diversas vezes na Bíblia, a gente percebe que eles têm organização, eles têm estratégia. Eles olham para as pessoas que mais têm o que oferecer ao reino do Senhor e miram nelas. Quantas pessoas não estão desanimadas em nosso meio, ou até saíram do nosso meio, mas que têm dons incríveis, têm talentos incríveis, têm propósitos extraordinários. Por causa das estratégias de Satanás, que às vezes a gente deixa chegar perto da gente, né? Deixa essas estratégias serem executadas, falta de fé, por falta de buscar o Senhor, sei lá, por nossas inconstâncias mesmo. Essas pessoas simplesmente deixam de frutificar, essas pessoas simplesmente vão esmorecendo, e eu falei disso também semana passada, a gente acaba tendo uma apatia, na verdade, uma apatia espiritual. A gente não responde, a gente está num coma espiritual. Isso acontece devido a estratégias diabólicas, demoníacas. Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, fala, Deus, quando acorda, tem que causar uma revolução no inferno. Tipo assim, os demônios dizem, o homem acordou, bora, reunião. A gente não está fazendo diferença nenhuma. Esse é o ponto. Não está fazendo diferença alguma na briga, na guerra que existe entre o bem e o mal. A gente simplesmente está vivendo. A gente vem para aqui no sábado e se reúne e tal, mas não tem isso em mente diariamente. A gente não acorda com isso em mente. Hoje eu preciso fazer a diferença no reino de Deus. E a gente já foi chamado, como eu falei anteriormente. A gente já foi convocado. A convocação já aconteceu. No momento em que você entrou nas águas e você levantou, para quem já foi batizado,
Naquele momento você disse, não, eu morri com Jesus e agora estou vivo com Jesus. Essa é a declaração, você está assinando um termo ali, ó. Eu sou servo do Senhor, soldado do reino eterno. Pá, assinado Ivan. Então, ao assinar um termo desse nível, e eu simplesmente fazer, enfim, não agir de acordo com o contrato que eu assinei, o que é que acontece quando a gente quebra um contrato, humanamente falando? Só problema. Então, imagina, celestialmente falando. A exuberância e a imponência daquela estátua não fizeram dela ser um lugar seguro. Mas que ela fosse construída de uma forma sólida, rígida, com metais super destrutíveis a nossos olhos, mas ela simplesmente se espatifou como poeira ao vento. Porque, na verdade, como eu citei na semana passada, não se trata do que a gente vê com os olhos, do que aparenta. Ela aparentava ser uma estátua que nunca iria ser destruída. Mas, em essência, era uma peça completamente dividida, completamente não homogênea, né? Isso é o oposto do que tem que acontecer entre nós, como igreja. Ter uma igreja, em essência, vive em unidade, não está querendo mostrar ao mundo, às pessoas ao redor, à rua, alguma coisa que não é, uma grandiosidade que não tem. Só vou me animar quando um dia, um evento, ganharmos 100 pessoas para Jesus, isso aqui estiver lotado, e aí sim, agora vamos começar. Não. Em essência, o negócio já tem que ter começado há muito tempo. Está aqui há muito tempo. Então, esse negócio aí da essência tem que ser trabalhado entre a gente aqui. Tem que estar com o Aslan, tem que estar com o Rafa, tem que estar com o Priscila. E Evandro, é quase meu nome. Ivandro. Pô, a gente tem muito mais em comum do que parece, né? Então, assim, a gente precisa construir essa homogeneidade que aquela estátua não tinha entre nós. E enquanto isso não acontecer de forma sólida, visível, palpável, e enquanto o amor que há entre nós não começar a constranger os de fora, porque é isso que a Bíblia diz, e nós seríamos conhecidos pelo amor, e os outros iriam ver a gente se amando, iriam se constranger, iam querer aquilo também, iam querer entender por que está acontecendo aquilo entre eles. E aí, chegar perto da gente e entender, é Jesus. Enquanto isso não acontece, eu vou ficar aqui batendo nessa tecla direto. A gente precisa estar junto, a gente precisa ser isso, em essência. Não adiantava a gente ter 1000 pessoas nessa igreja, em nenhum momento a gente ter contato, a gente ter proximidade, não sermos cuidar uns dos outros. A Bíblia fala também que para haver cura entre nós, a gente tem que se confessar uns aos outros. Então, se não há cura entre nós, seja lá o que for, de pecados que a gente não consegue abandonar, de enfermidades, às vezes é justamente porque não tem entre nós esse vínculo de unidade, ao ponto de eu chegar e abrir meu coração com vocês, e a gente orar junto e chorar, e haver aquela cura, seja do seu pecado, do meu ou do nosso. Na verdade, há um distanciamento estranho entre a gente. Na verdade, entre a igreja de Jesus, existe, tá? Não parece homogêneo, parece um implante, sabe? Marca-passo no coração. É algo que não é, está ali, consertando, mas não era para estar ali. O coração era para estar funcionando sozinho. Então parece que a gente vive de marca-passo. A qualquer momento, se a bateria acabar, um infarto. Não é para ser assim entre nós. A gente tem que buscar a cura disso. Então Jesus estabelece a sua igreja em contraponto àquela imagem com um corpo. E eu sempre achei esquisito isso, sinceramente. Por que um corpo? Uma cabeça? Tipo assim, beleza, eu entendo. Cada membro tem uma função, aquela coisa e tal, mas uma imagem meio esquisita. Mas aí, esse texto do Daniel 2, agora eu entendi.
E Jesus já fez outras referências ao livro de Daniel. Quando ele falou o Filho do Homem, ele está fazendo referência ao livro de Daniel. Então, essa pode ser mais uma referência ao livro de Daniel. É uma imagem justamente para mostrar que o que ele está estabelecendo conosco, sendo cabeça e nós corpo, é o contrário do que Nabucodonosor estava vendo ali. Jesus é o cabeça desse corpo. E esse corpo é liderado por ela. Aquele corpo que Nabucodonosor viu e Daniel também deve ter visto. Aquele corpo não havia um controle da cabeça. Nesse nosso caso é diferente. A cabeça, Jesus Cristo, nos controla. E acabou, ponto final. E olha que incrível como Jesus é. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. É sempre o contrário, né, com Deus. Assim. O que a gente espera, a expectativa que a gente tem de um Deus, do que ele faria, do que ele seria, é sempre o contrário. Ele sempre nos frustra. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus revela o que ele quer, está escondido o suprassumo, por assim dizer, da palavra, do evangelho, dos segredos dele, ele revela aos pequeninos. Nesse caso também é o contrário, porque é um corpo, só que não é rígido, não é de material sólido, não é de tungstênio, que nem eu tenho a linha de tungstênio aqui. A Ariane quase teve que perder o dedo para poder cortar dela quando engravidou, que inchou. Meu Deus do céu, não tenho aliança de tungstênio. Eu tive que, quase que foi para o bombeiro, mas o pastor Saulo foi lá e cortou com a micro-retífica dele lá, que era super poderosa. Aí chegou em casa com o dedo inchado assim, bicho. Eu tentei tirar com a linha, não deu. Tungstênio meu Deus do céu. Não dá. Nós não somos um corpo de tungstênio. Nós somos um corpo orgânico. Algumas partes do nosso corpo têm mais rigidez, outras não. Temos osso, que é duro, mas temos carne, que é mole, por assim dizer. Então, mesmo sendo um corpo completamente diferente daqueles metais lá, corpo mortal, Jesus vem e diz, não, esse é o corpo que dura eternamente. Esse é o meu corpo. Essa é a noiva que eu escolhi para mim. Cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de inconstância, mas como diz lá em Sardes, alguma coisa em vocês ainda está viva, por favor, cara. Tenham uma chama acesa, não deixem ela se apagar. O que a igreja é? E agora eu vou pegar um pouco do livro de Saulinho. Saulinho, se estiver me vendo aí. Tá? A igreja é o corpo de Cristo. Primeiro ponto, né? Efésios 1, 22, 23 vai dizer, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses 1, 18 vai dizer, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Romanos 12, 4 e 5 diz, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27 vai dizer, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Diferente da estátua de Daniel 2, que era composta de partes metálicas, separadas e sem cabeça, e sem uma cabeça da qual elas seguiam, a igreja só tem uma cabeça, que é Jesus, e ela a gente tem que seguir. A igreja também é família de Deus. Sempre fala aqui, família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Mas Efésios 2,19 vai dizer, sois da família de Deus. Jesus é o primogênito e nós somos irmãos. A igreja é um lugar de filiação, a igreja é um lugar de amor, a igreja é um lugar de fraternidade, a igreja é um lugar de cuidado. A igreja não é um lugar de pessoas que frequentam um clubezinho, como eu falei também, uma sociedade secreta, fechada ali, que, tipo, você entrar, você tem que fazer tal coisa. Somos uma família, convidando outras pessoas para fazerem parte dessa família. Porque o que a gente vive aqui, a gente vive coisas tão boas
maravilhosas, experiências incríveis, a ponto que a gente quer que as outras pessoas também vivam. A gente está vivendo essas experiências hoje? Eu pergunto a vocês. A gente está vivendo coisas incríveis aqui a ponto de fazer-nos querer que as pessoas de fora vivam também? Talvez se a gente não está querendo que ninguém venha para cá, ou se a gente não está se importando muito com isso, é porque a gente não está vivendo nada. Ou seja, a gente está vivendo algo que, na verdade, não está impactando a vida de ninguém, nem a nossa. Então, realmente, de fato, faz sentido a gente não querer que ninguém mais venha, ou não pensar nem nisso. Vai fazer diferença para a vida dela? Ela vir para cá, na cadeira, no sábado, voltar para casa, beleza, escutou uma palavra. Mas ele pode fazer isso pelo YouTube. Uma palavra aleatória. A gente está sendo convidado para ser família, isso é totalmente diferente disso. É totalmente diferente dessa apatia que a gente tem vivido. Ser família é o quê? É como o Saulinho sempre fala. A gente não escolhe o lugar que a gente nasce. Você escolheu seu pai, sua mãe? Alguém escolheu o pai, a mãe, o irmão? Escolhe. E isso faz com que a gente, quando cresce, diz, eu não quero vocês não, vou embora. Não. A gente simplesmente aprende a lidar com os erros e os defeitos dessas pessoas com quem a gente sempre esteve. Deus determinou para a gente que nascesse naquela casa, com aquelas pessoas, com aquele pai, aquela mãe. Fim de papo. A gente simplesmente vai lá crescendo e acostuma e acabou. É assim que tem que ser na família de Deus. A gente não escolhe, eu não vou escolher sei lá, um rapaz embriagado que vai vir aqui e vai fazer aquele fuzuê aqui. Assim, eu não posso olhar para ele, não, mas esse aí pode ficar na cadeira lá, Deus abençoe. Não, cara, ele é seu irmão. Como é que você lida com o irmão? Como é que a gente tem lidado uns com os outros? É como família? Ou é como se fosse um clubinho que a gente faz parte no sábado à noite? A igreja é templo do Espírito Santo. Efésios 2, 20 a 22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 1 Pedro 2, 5 vai dizer também sobre isso. Nós somos pedras vivas conectadas pela presença do Espírito. Nós não estamos aqui para consumir um conteúdo. Não estamos aqui para consumir uma pregação. Porque essa palavra faz bem a mim. Domingo ou segunda-feira eu vou trabalhar e a vida que segue. Eu só gosto da palavra do sábado porque ela é o final da minha semana, para encerrar a semana daquele jeito e tal. Nós somos peças. Ao serem conectadas, formamos esse corpo. E cada peça, cada parte dessa tem sim a sua importância, tem o seu dom, tem o seu talento. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Você entra na igreja, no corpo de Cristo, você tem que servir. Vai ter, obviamente, um tempo para novos convertidos. Começando agora, e aí eles vão entender, a gente vai cuidar deles, dar o leitinho, né? Realmente falando como a Bíblia fala. Em algum momento, quando atingir certa maturidade, Deus vai chamar você para servir em alguma coisa. Você é bom, sei lá, dirigindo, então você vai dirigir. Você é bom recebendo, vai receber as pessoas. Mas não só aqui, não é só aqui no templo, não é só no dia do culto. Receber na sua casa, é levar as pessoas que você encontra na rua. Tô indo para tal canto, você quer ir comigo? Tal. Hospitalidade. É enxergar as pessoas e ver nelas não o que nossos olhos humanos veem. Porque quando a gente olha para as pessoas, a gente só vê coisa esquisita. Quem tem o primeiro contato comigo, é sempre horrível o feedback que eu recebo, né? Pô, mano, eu achava que tu era muito chatão, aquela cara feia, só anda com a cara feia, que eu sou ondazinho, né? Minha ex-patroa chegou para mim reclamar, porque os clientes estavam dizendo que eu achei que aquele menino só fica com a cara feia, não sei o quê. Só porque é meu jeito sisudo, né? De ficar assim. Então, pelos nossos olhos humanos, quando a gente olha para as pessoas, na rua, não vai ver problema, cara. Esse bicho aí parece que ele é tal coisa. Parece que ele é meio doido, esse bicho parece meio doido. Não. A gente tem que ver as pessoas com os olhos de Jesus. E nem sempre ver as pessoas com os olhos de Jesus é uma decisão, tipo assim, automático. É tipo assim, é uma escolha. Mas que eu não consigo enxergar às vezes, eu vou se enxergar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer com meu irmão, mesmo sem ver ele com os olhos de Jesus. Porque à medida do processo, do que for acontecendo ali, que você for se doando para aquele irmão, alguma coisa vai mudar, com certeza. A gente sempre muda. Quantas vezes eu já mudei de opinião sobre pessoas?
E, inicialmente, eu dizia, eu acho que não dá certo não, nós dois. Uma cabeça diferente da minha. E aí o tempo foi se provando. Na verdade, a gente tem muito mais em comum do que o contrário. Ainda tem pessoas que eu estou nesse processo de conhecer de verdade. Parte. Só que o ponto principal é, somos uma família de Deus, Jesus é o primogênito, e todos nós somos irmãos, e nós não escolhemos isso. Nós simplesmente temos que aceitar porque Ele é o Pai, o Deus e o Rei, e acabou, e fim de papo. A gente não tem conversa, não tem como, tem como debater isso aqui com Deus. Estamos aqui para sermos... eu lembro de eu acho que o irmão Eli estava lá em casa, de um documentário que ele assistiu. Lá em casa, estava o senhor, Marquinhos, Paulinho, eu, a Arlan estava. Assisti um documentário na Netflix. E o pessoal lá da África. Lembra disso não, né? Não? Sim, teve muitas coisas no documentário, mas era sobre a vida de algumas mulheres em um... Não lembro o país, não vou lembrar agora os locais. Depois eu vou assistir de novo. Pra vocês terem noção, as mulheres eram sempre e tudo mais, aquela coisa toda, porque ali vive em guerra, vive aquela coisa do autoritarismo, né? Guerra civil direto e tal, e as mulheres ali eram estupradas, algumas elas partes essa coisa toda aqui nesses países, essas monstruosidades que acontecem, né? E tinha todas essas coisas aí horríveis. E teve uma delas lá que testemunhou, que foi amarrada uma árvore com o corpo do pai, ou era o primo, não lembro agora qual que era o parentesco. Mas ela foi, o homem estava morto. Ela foi amarrada numa árvore ao lado desse corpo em decomposição por várias semanas. Ela não podia fazer nada, não podia sair dali, não tinha o que comer, ficou lá presa, amarrada ao lado de um corpo em decomposição. Isso era uma história de uma mulher. Teve várias outras. E nesse contexto, um homem que era médico da região, eu acho, ele era de outro país, mas ele foi para lá, não sei se era dos Estados Unidos. Aí esse médico começou a cuidar das mulheres. O documentário era sobre justamente o trabalho desse médico naquela região. E uma instituição e tal, uma coisa gigantesca. Determinado ponto, o pessoal da milícia lá, né, que comandava tudo, botou ele para correr. Tá? Depois as mulheres foram lá, juntaram o dinheiro, trouxeram ele de volta. E o que me chamou a atenção nesse documentário era a gratidão, o amor, o zelo que essas mulheres tinham por aquele médico. Né? Pois ele mudou a vida delas. Né? Ele cuidou delas como um pai. Deu a vida dele por elas. E quando eu penso em igreja, na verdade, quando eu vi esse documentário, até com o pessoal lá em casa, eu disse, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não consigo ver algo desse nível e não querer fazer alguma coisa. Por que a gente não está fazendo nada? Por que esse médico, que nem é cristão, ele nem era cristão, não era um documentário sobre cristão. Não sei nem se ele tinha religião, se era ateu. Mas quem devia, não, na verdade todo mundo devia, mas não era sobre um cristão, e esse é um problema para mim. Por que nós não estamos fazendo algo do tipo aqui? Quantas mulheres ao nosso redor não devem ter tido problemas, relacionamentos abusivos, homens que bateram nelas, crianças abandonadas e tudo mais, e a gente se diz igreja, se diz, sei lá, ter o Espírito Santo, e um homem que não tem, porque ele não era cristão, ele declaradamente não era cristão, faz muito mais do que nós, nosso contexto aqui, trazendo ao nosso contexto, né? O que é que a gente poderia fazer? Por que é que a gente não se pergunta isso diariamente? Por que a gente não faz nada? Basicamente é isso. Se a gente for olhar para o que a gente faz, de fato, para Jesus, dizer assim, não, tu é um servo que está dando lucro, né? Como diz a parábola. Se a gente for ver o lucro que a gente está dando para o reino, meu irmão, velho, vou ser bem honesto com vocês. Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, eu não sei o que é não, porque a gente simplesmente não está fazendo nada que vale a pena dizer alguma coisa assim, merece um trocadinho. Não sei se, nesse contexto, a gente tem juntado tesouros no céu. Mas a gente tem convidado a partir de agora. Porque não, tipo assim, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs.
Se a gente começa a entender alguma coisa diferente a partir de agora, que Deus esteja falando conosco de verdade em nossos corações, que isso mude. Pois Ele é compassivo conosco a ponto de fazer simplesmente nos perdoar pelas nossas faltas e a partir de agora esperar que nós nos consertemos. Nós somos tijolos do templo vivo de Deus. Nós não podemos ser apáticos. Hugo. A igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse 21, 2 e 3 diz o seguinte: vi a nova Jerusalém como uma noiva adornada para o seu noivo, adornada pelo Espírito, purificada pela palavra. A igreja aguarda o retorno do noivo. E o noivo não vai vir buscar ideias, projetos, estruturas, prédios. Não vai vir buscar placas, não vai vir, enfim, vai ter fila. Vai vir buscar um povo fiel a Ele. É isso que Ele vem buscar. Isso é a noiva de Cristo. Um povo fiel aos seus mandamentos. Daniel 2, 34 e 35, 45, 44 e 45. Enfim, o texto que eu li. A pedra, que é Cristo, né, vem e destrói a estátua, que é frágil, por mais que fosse de metal, desunida completamente, terrena. Pedra vira um monte, e esse monte enche a terra. Ou seja, Jesus quebra aquele falso corpo que não tinha resistência alguma, e se torna um monte, aquela pedra se torna um monte que enche a terra inteira. O corpo de Cristo cresce, expande, vive e permanece para sempre. O corpo da estátua ele é destruído porque ele não tem unidade, tem estabilidade, nem tem vida. Nós há vida. Naquela estátua não tinha vida. Se nós acabar a vida, em algum momento nós seremos estátuas como aquela. E aí Deus vai vir e destruir. O corpo de Cristo permanece porque tem cabeça, principalmente. Ele tem vida, tem alicerce, ele tem propósito, ele tem uma missão. Nós queremos ser uma igreja viva, transborda, que é vista como cheio de amor, que tem vida saindo de nós de verdade, cheia do poder de Deus, cheia de experiências com o Espírito Santo. A gente precisa nos firmar, nos estabelecer nessa pedra que se espalhou, virou um monte e encheu toda a terra. Pois diferente daquela estátua de Nabucodonosor, que tinha os pés frágeis, nós vamos estar encostando os nossos pés nessa pedra. Por que eu preciso da igreja? Efésios 3,10 diz, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. 1 Pedro 1,22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Romanos 15,7 diz, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. O plano de Deus não é que nós caminhemos sozinhos. A vida cristã, ela é coletiva. Ela depende uns dos outros para que nós possamos crescer, amadurecer. Eu entendi isso em 2017, quando o Rafael me convidou para a célula. Aí, antes disso, eu tinha ido para Casarão e eu fui chatão pra caramba, né? Mandei um monte de áudio. Eu disse, esse Saulinho pega de um jeito tal, não sei o que, todo crítico. Aí, esse bicho vai e manda para Saulinho também. Aí, Saulinho respondeu tudo. Eu digo, bicho, mas por que tu mandou para ele? Saulinho lá. Nossa, estou vendo que é um cara muito inteligente. Né? Saulinho já me responde com elogio, né? Ele não foi me rebater. Beleza. Aí ele foi para a célula. Ali, por mais que eu tivesse várias questões, até hoje, né? Eu entendi que eu não deveria me apartar da igreja. Por quê? Porque é ali que eu realmente coloco em prática tudo que eu aprendo. Porque eu aprendia muita coisa. Eu lia a escritura em casa, eu lia para o grego, para o hebraico, e para lá, para ler. E o pentagrama e todas aquelas coisas. Gostava de coisas escondidas, segredos e tal, teoria da conspiração. Sempre gostei dessas coisas. Não adianta que eu ter tudo isso, saber de tudo isso, e eu não praticar com ninguém. Do
que adianta eu saber que Jesus morreu por mim e tal, não sei o quê, e eu não entrego a minha vida a ninguém, eu não sirvo ninguém, eu não faço nada igual a ele fez. Então, assim, eu viro um fã de Jesus, mas eu não sou um cego. Tem muito fã de Jesus por aí. Pessoas que botam adesivo no carro, né? Foi Deus que me deu. Todo dia posta uma frasezinha bíblica, né? A gente sabe que a vida delas é uma fã de Deus. Então, eu sou um fã de Deus, um fã de Jesus. Neymar, quando bota a faixa, é 100% Jesus. Aí, no final da Copa lá, ele vai-se embora para as festas dele, com as mulheres lá. É um fã de Jesus. Mas se a gente também diz que é servo do Senhor e não obedece, a gente se torna só fã, porque a gente gosta dele. Não está obedecendo? O plano de Deus não é que a gente caminhe sozinho. Precisamos estar juntos uns dos outros. Porque é juntos que nós conseguimos lapidar a santidade um do outro. Eu preciso de Priscila, eu preciso de mim, eu preciso de Rafael precisa de mim, eu preciso de Aslan, porque é nessa construção, é nessas tretas que acontecem, é nesses perdões que acontecem, que a gente vai criando uma casca e amadurecendo e melhorando. Mas se eu estiver isolado na minha casa, não conheço ninguém, não encontro com ninguém, só leio a Bíblia e acho que está tudo certo, como é que eu vou criar essa casca? Vê o pessoal treinando qualquer arte marcial aí, os caras começam a bater, né, para fazer calo, para criar aquela casca. É assim que a gente vai se tornando mais parecido com Jesus, criando essa casca juntos uns dos outros. E vai ter treta, e vai ter discussão, e vai ter enfim, pega pra capar, que sempre tem. Mas assim, se todos nós tivermos no coração a certeza de que aquele irmão é salvo por Jesus e que há Jesus nele, que há Espírito Santo nele, por mais que eu tenha tretado com ele, ele está tentando acertar e eu também estou tentando acertar, é só a gente ver isso no irmão que vai ficar tudo bem. Eu vou chegar, coisa que eu... É o cara chegar tretado com a pessoa e tipo fazer assim. Tá ligado? Se a gente tem isso na cabeça, a gente vai chegar e vai dizer, boa noite, meu irmão. Tá tretado, beleza? Boa noite, boa noite. E aí? De boa? De boa. Olha, vamos ali atrás conversar. A gente já resolve, porque Mateus 18 diz isso. Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele e resolve a parada. Se não der certo, leva 2 testemunhas e assim vai. Mas a gente tende a ficar guardando as coisas, né? A gente tende a ficar... Eu acho que aquele bicho fez aquilo, porque era para eu ver. Aí fica teorizando, aí criando aquelas teorias da conspiração na cabeça também, e não resolve, e fica essa coisa, porque a gente não está enxergando no irmão o Jesus que tem dele. A gente não bota isso na cabeça. A prioridade da gente é sempre ver o irmão e não aquele que deu a vida por ele. Se a gente souber e lembrar que aquele que deu a vida por ele foi o que deu a vida por mim, está mandando a gente amá-lo, a gente vai só amar e acabou. Não tem conversa, tá entendendo? A gente vai ter a nossa mágoazinha, tal, não sei o quê, vai resolver e tal, mas resolveu. Resolveu. Eu já tretei com o Saulinho diversas vezes. E o amor que eu dei pro Saulinho, né, Saulinho? Eu fui até outra cidade porque, a gratidão que eu sentia pro Saulinho, eu nunca me deixaria dizer não a ele. Eu já falei isso na carta, não vou chorar de novo aqui. Mas a gente já tretou várias vezes. E a gente já perdoou várias vezes. Porque no final das contas a gente sabe que um e o outro estão tentando acertar. É diferente quando uma pessoa só está ali para causar problema, ele não está nem aí, não acredita em Jesus, não, só está aqui para causar inferno mesmo, é outra história. Mas quando a gente sabe que aquele irmão é convertido, está servindo ao Senhor, quer acertar, por mais que ele erre muito com você, ele está tentando acertar do jeito dele errado, mas em uma hora vai encaliçar, como eu falei. Jesus é a cabeça, nós como igreja somos o corpo. E fora desse corpo, não tem vida. Fora desse corpo, todos os corpos vão ser de metais. Vão ser sólidos, aparentemente sólidos, porém super frágeis, porque eles não têm unidade. Não tem direção, não tem plenitude. Para finalizar, as perguntas aqui para a gente pensar. A que corpo você está ligado? Ao de Cristo? De verdade, orgânico, vivo, abundante, cheio de Espírito Santo? Ou a um corpo que não tem nada, a não ser pomposidade, demonstração de poder, ou só boniteza, por assim dizer, como no Nordeste? Tem uma aparência de estrutura, mas tem vida? Ou faz parte de um corpo vivo,
guiado pela cabeça, cheio do Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo nos chama à comunhão, a nos aproximarmos uns dos outros. Não para eventos, não para coisas assim supérfluas, por assim dizer, porque cada coisa tem sua importância momentânea, mas em essência nos chama para o corpo de Cristo, para estarmos unidos, em unidade, não para performar, não para aparentar algo que não somos, mas para sermos irmãos, para sermos um povo fiel a Ele. Não para ser uma instituição, para ser um clubinho, mas para sermos a vida de Cristo. Amém? É isso que eu queria trazer para a igreja hoje. Espero que a palavra do Senhor, alguma coisa fique no seu coração, como ficou na minha. Vou fazer uma oração final. E aí, Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, por esse culto. Todas as palavras aqui, todos os louvores ministrados são para Ti, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nosso distanciamento do propósito, perdoa nossa desobediência, nossa falta de constância, nossa falta de homogeneidade, como aquela estátua tinha, nossas divisões. Perdoa, Senhor. Enche-nos, Senhor Deus, de vontade, de coragem, de ousadia, pois nós queremos frutificar, Senhor. Nós queremos ter a certeza da recompensa. Nós não queremos ser servos inúteis, ser servos que frutificam. Nós sejamos, Senhor Deus, uma igreja de fato, uma igreja local, mas que sejamos igreja de Cristo. Que nós olhemos para as pessoas ao nosso redor com amor, com os teus olhos, não com os nossos olhos. Que nós recuperemos, Senhor Deus, o fôlego que a gente perdeu. Ainda está vivo, mas enche com adrenalina santa, Senhor Deus, para que a gente possa realmente frutificar, reativar a chama que havia em nós desde a fundação desse ministério. Porque, na verdade, não depende de Saulinho. Saulinho foi mais uma peça usada, está sendo ainda. Mas essa igreja, esse corpo, ele é montado por várias pecinhas e nós somos essas pecinhas. Nós tenhamos consciência disso, Senhor. Precisamos estar unidos para ser firmes. Nós precisamos estar unidos para resistir ao mal, para ajudar uns aos outros, para termos cura dos nossos pecados, das nossas enfermidades também, para sermos cuidados e cuidar uns dos outros, para servir. Faz em nós, Senhor Deus, crescer o desejo para que isso aconteça de fato. Não seja só palavra bonita, não seja só aqui na frente dos irmãos, mas que eu particularmente, Senhor Deus, realmente deseje isso. Abra o meu coração para a Tua vontade, Senhor, que nós abramos aqui perante a Tua face, nosso coração, para que haja uma diferença a partir de agora. Nós sejamos mais sensíveis ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Te agradeço. Leva todos em paz para casa, em segurança, Senhor Deus. Que essa semana a gente consiga botar em prática o ID, botar em prática também, Senhor Deus, a frutificação que Tu queres que a gente dê de fato, né? Que a vida abundante realmente comece a sair e brotar de nós para outras pessoas. Que a partir da segunda-feira a gente não esqueça disso. Que os problemas do nosso dia a dia não façam a gente esquecer. Que nossas vontades não nos afastem da Tua vontade. Que seja sempre o centro das nossas vidas, do nosso coração. Que Tu reines em nosso coração. Que não seja eu, que não sejamos nós reinando em nós, mas sim Tu. Peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém.